Senhores taxistas, eleitores em Juiz de Fora, venho por intermédio deste vídeo levar ao conhecimento dos senhores, dentro de uma sindicância particular da minha parte, que fiz com relação aos candidatos que se apresentam em defesa do táxi. Muito bem. Todos são excelentes. Todos estão com ótimas intenções de defender a classe a todo custo. Só não sei se lá dentro será dessa maneira. Mas eu vou começar a levar ao conhecimento dos senhores uma análise que eu fiz de um por um. Se estão ou não em condições de nos representar na Câmara. Em primeiro lugar, Carioca. Carioca está à altura de nos representar na Câmara? Claro que está. Carioca tem conhecimento. É um cara ciente das nossas necessidades. Só que é um cara muito radical. É um cara que, esquentado, se ofende à toa. Então isso vai trazer aborrecimento para nós. Terence. Quem é o Terence? É um taxista, como todos nós, pelejando para ganhar o seu pão de cada dia. E vem lutando a todo custo, querendo mostrar a todos que tem realmente condições de nos representar como vereador. Mas qual é o seu defeito? O defeito do Terence é não analisar as coisas para poder falar. E um representante na Câmara ele tem que analisar. Ele tem que se aprofundar primeiro dentro de que sequelas o que ele vai falar vai trazer. Isso ele não faz. Se fosse a esposa dele como candidata, eu a aplaudia. Até votaria nela. Porque sei que ela está enquadrada dentro do que eu estou falando. Em convicção do que realmente quer para a classe e pode fornecer se ela, caso fosse candidata. Serginho. Quem é Serginho? Serginho é um amicíssimo nosso, gente boníssima, comunicativo, mas igual o Carioca. Qualquer coisa é sinônimo de briga. E não é briga verbal, não, é briga física. E lá na Câmara não é lugar disso. Lá na Câmara é lugar de briga verbal. E briga dentro do que você verdadeiramente esteja expondo com razão. Porque muitas das vezes o elemento quer brigar sem razão. Muito bem. O Biratã. Biratã é gente também finíssima. Um cara que está à altura de nos representar na Câmara. Mas está meio sem conhecimento diante da maioria dos taxistas. E isso o prejudica bastante. Então, também não dá para nos representar dessa maneira. Tem que ter conhecimento dos eleitores e se aprofundar um pouco mais dentro das nossas necessidades. Vamos agora para Gonzaga. Rapaz, quem é Gonzaga?
Gonzaga é um lutador. É um homem que vive no nosso meio, sempre se esforçando o máximo para trazer alguma coisa de bom para os taxistas. Mas não dá sorte. Na hora que se expõe, brinca muito e não há possibilidade de nos defender dessa maneira. Para defender a classe de taxista tem que ser uma pessoa consciente e séria. E o Gonzaga, por mais que tenha feito por nós em matéria de expressões verbais, é lamentável, mas podem votar nele, que ele merece. Mas enfim, não está também à altura de nos representar. Mr. Bean. Mr. Bean é aquela pessoa que trabalha na pacificação dos taxistas e mostrando que qualquer tipo de pergunta que venha surgir para que ele venha ter uma resposta adequada, ele está pronto a responder. Mesmo sendo com simples palavras, mas em condições plenas de soluções. Então dê atenção a este homem. E eu aqui o coloquei no meu lugar. E eu escolhi devido à sua simplicidade, devido à sua maneira de falar em soluções. E achei ele uma pessoa adequada à altura de nos proporcionar uma condição boa de trabalho. Marcão! Quem é Marcão? Marcão todo mundo já conhece. Marcão é um cara capacitado, um cara que sabe conversar, conhece o nosso sistema, sabe o que deve de bom e o que não deve a nós proporcionar. Mas qual o defeito do Marcão? O defeito do Marcão é ter se arrependido de entrar como candidato, ter se envolvido nessa política difícil de se entender, porque as críticas são enormes e muitas das vezes a gente não está mentalmente preparado para ouvir as críticas dos amigos. E isso é o que o mantém afastado de se colocar realmente como defensor da classe. Então, é o tipo da pessoa que, se for eleito e fizer alguma coisa que não agrada a uma parte da classe, ele vai dizer para todos: eu não pedi para entrar, foi vocês que me colocaram, agora me aguenta. Muito bem. César Grazia. César Grazia é uma pessoa positiva, de um poder de expressão verbal dominante, enquadrado dentro da sua profissionalidade, que é como advogado. Então, no meu ponto de vista, o elemento para se expor dentro de um setor como a Câmara dos Vereadores, ele tem que ser qualificado para isso.
E ele é. Ele tem que ter voz ativa. Tem que ter força de expressões e quando falar até para os surdos ouvirem. Então mesmo aquele cara que estiver lá dentro, que não queira ouvi-lo, vai ter que ouvi-lo. Porque a maneira dele se expressar é essa. É de autoritarismo dentro do que ele expõe. Isso é de vital importância dentro da Câmara. Não é ser inimigo dos demais lá dentro, não. É apresentar o seu projeto e mostrar a razão do mesmo. Entre sequelas e vantagens. Então, gente, preste muita atenção em dois homens aí que eu indico. César Grazi e Mr. Bean. Se vocês têm algum quê com relação ao César Grazi, vote no Mr. Bean. Se votar no Mr. Bean, vão estar votando em mim. Porque com o Mr. Bean eu quero estar lá. Não é com relação a dinheiro, não. É com relação a todos aqueles que assinaram a lista que eu passei aí. E eu fiz promessas que gostaria verdadeiramente de cumpri-las. Não como o vereador, mas como o ajudante do vereador. E o César Grazi não precisa de mim. Tem autonomia o suficiente para poder manter as nossas necessidades em condições plenas de uma melhor forma de vida. Senhores, desculpa pelo vídeo longo, mas foi um prazer da minha parte em divulgar os candidatos que se fizeram presentes no meio de nós, dentro do meu conhecimento. Os demais, se existem, eu não tomei conhecimento. Um abraço a todos, Nelson Toledo, direto do PA 23.